Paz do Senhor a todas. Meu nome é Ana Paula Moreira, eu moro em São Paulo. Faço parte do grupo Encorajando Mulheres, do Membros. E venho aqui contar um relato de louvor, né? Oásis no deserto. Mas antes eu gostaria de dar uma pincelada na minha história para que vocês entendam, né? Eu estou com meu esposo há 16 anos de casada, 22 anos juntos, 16 anos de casados. Em 2016 eu tive uma crise, ele foi embora de casa, acabou se envolvendo com duas pessoas e quando ele voltou foi bem difícil para mim. Até 2018 mais ou menos eu estava numa luta muito grande com ele, na questão de perdoar, de confiar, que é muito difícil. E enfim, 2019, 2020 nós começamos a nos relacionar melhor, ficamos bem, né? E para mim eu tinha tido meu casamento restaurado, tinha realmente perdoado no meu coração tudo que ele fez. E para mim, na minha concepção, naquele momento eu achava que eu estava liberta, porque eu era uma dependente emocional dele. E eu achava que estava tudo bem. No final de 2020 eu comecei a me sentir muito mal e comecei a não conseguir me alimentar. E aí eu fui no hospital e lá descobri que eu estava com pedra na vesícula, mas que o mais grave não era pedra na vesícula, e sim uma insuficiência renal muito alta. Ali, Deus foi muito, muito, muito fiel comigo, muito maravilhoso, porque eu comecei a fazer muitos exames, ultrassom, tudo, e eu consegui uma consulta com um nefrologista, que é o médico dos rins, com muita rapidez. E normalmente é bem difícil aqui, né, consegui essa consulta, mas Deus me abençoou, foi questão de 2 semanas eu consegui essa consulta. E quando eu passei nele, mostrei todos os meus exames para ele, ele me falou que eu só estava com 30% dos meus rins funcionando e que eu ia ter que lutar por esse 30% para permanecer até o final da minha vida, que eu tinha que mudar minha alimentação, e assim eu fiz. Tomando medicação e tal, porque quando você tem insuficiência renal, automaticamente você tem uma pressão muito alta, então eu também estava tomando remédio para pressão alta. E comecei, né, o meu tratamento. Quando foi em janeiro, eu viajei para Minas Gerais e passei uma semana lá. E quando eu volto, e durante essa semana eu passei muito mal, eu não dormi. Eu senti muita dor, meu abdômen ficou muito inchado, minha barriga ficou bem inchada, eu não conseguia me alimentar. E quando eu chego aqui em São Paulo, minha mãe me ligou chorando e falou: "Filha, pelo amor de Deus, vai pro hospital, né? Porque não tá normal isso." E a minha irmã também tinha me ligado, tal, e eu com muito medo devido à pandemia de ir pro hospital, né? E com insuficiência renal, então eu tinha muito medo. E eu fui. E quando eu cheguei lá, a médica falou: "Ana, esses exames deram muito alterados, seu rim tá por um fio, você tá por um fio de entrar na hemodiálise e nós vamos ter que te internar, porque não é normal uma insuficiência renal assim, tão repentina e de uma hora para outra aumentar tanto a creatinina, né? Então, nós vamos ter que te internar e fazer uma investigação." E ali eu fui internada e o hospital estava lotado. E eu fiquei num corredor. Mas Deus ali me usou para falar com muitas pessoas, para ajudar muitas pessoas, né? Para acalmar muitas pessoas. E não passava pela minha mente que eu viria passar. Depois de 20 dias internada, subi, né, pro quarto, tudo bonitinho e tal. Fizeram a biópsia dos meus rins. E eu recebi a notícia que estava com câncer, um linfoma não Hodgkin, e que estava no último estágio e que era muito agressivo mesmo. E que se eu tivesse demorado mais um mês, eu tinha entrado em óbito. E ali começou a minha grande luta. E quando eu volto para casa, eu volto bem debilitada, já volto bem ruim mesmo. Eu já estava muito ruim e voltei pior. E não conseguia me alimentar, nem beber água, tudo que eu comia, tudo que eu bebia, eu botava para fora. E eu não senti que meu marido estava bem,
né? Eu já senti que meu marido estava diferente, mas em meio a tanto sofrimento ali por causa da doença, eu não me dei conta. Voltei pro hospital, tive que voltar. Cheguei lá, tava com uma bactéria e o rim tinha piorado mais ainda. E eu fui internada e pra ficar lá, eles fizeram exame de Covid e pra minha surpresa, eu estava com Covid. E eu fui transferida pra ala de quem estava com Covid e com muita preocupação dos médicos, porque falou, Ana, muito complicado você ter pegado o Covid agora, no momento que você tá muito ruim, muito doente, com câncer. Mas nós vamos fazer o que é possível. E eu fiquei internada. E passei por momentos tenebrosos nesse tempo, aonde por muitas vezes os médicos vinham até mim falando, Ana, a gente vai ter que levar você pra UTI, mas eu clamava ali pelo sangue de Jesus e Deus não permitiu que eu fosse pra UTI. O médico chegou até em mim falando, eu vou ter que te levar pra UTI. E eu falei, doutor, se eu ver as pessoas morrendo, entubada do meu lado, eu vou entrar em colapso, eu não tô bem. Eu já tô passando por uma situação muito difícil do câncer, e o senhor vai me levar pra isso, deixa eu ficar aqui, né? Tomando. Eu tava no oxigênio, mas eu tava no quarto, eu tava quietinha, aqui eu tô quietinha. E aí ele falou, não, eu vou ver direitinho, Ana, mas porque é muito importante você ser cuidada, e aqui você não tem o cuidado que você teria numa UTI. Mas depois ele chegou em me falando, eu pensei direito, conversei com os médicos e tal, e nós decidimos deixar você aqui mesmo. E foi muito assim, a mão de Deus. Irmãos, eu não vou contar o testemunho todo da questão da doença, porque não é nisso que eu quero chegar. Eu ainda vou contar meu testemunho da questão da doença, porque eu passei muitas coisas por causa da doença. Muitas situações e Deus sempre esteve comigo. E enfim, irmãos, eu voltei para casa muito debilitada, emagreci 21 quilos, né? Não conseguia me alimentar. E quando eu volto para casa, meu marido estava diferente, estava 7 quilos mais magro. Ele estava numa dependência, assim, numa insônia muito grande, não dormia à noite, passava a noite toda andando pela casa. Só que eu senti, eu já tinha sentido, mas não tinha dado tanta atenção. E depois eu vi que ele estava muito frio, muito distante. Tava me tratando bem, tava cuidando de mim, como sendo um enfermeiro, sabe? Um amigo, mas não como marido. Já não me beijava mais, já não me tratava como esposa. E eu comecei a sentir ele bem diferente. E eu vi uma amizade muito grande com uma pessoa da família dele. Uma amizade além do normal. Que hoje, até hoje eu não tenho provas de que ele se envolveu com ela, mas é complicado. Enfim. Nesse momento, irmãos, Deus mostrou pra mim que o coração do homem é enganoso. E eu tinha certeza que eu tinha sido liberta dessa questão da dependência emocional. E na realidade eu não fui. Ali foi assim, onde Deus mostrou mesmo o quanto eu era dependente emocional dele. E eu cheguei num ponto que eu parei de dormir, eu não conseguia dormir. Aliás, eu ainda estou com dificuldades, mas eu melhorei bastante para a glória do Senhor. E entrei numa depressão muito grande e passei aqui meses deitada na cama sem conseguir levantar. Eu levantava, fazia alguma coisa e deitava o dia inteiro na cama e chorando dia e noite. E e com muita desconfiança, e ligando, e mandando mensagem, e cobrando ele tudo, e ele começou a me repudiar, e dizer pra mim que não me amava mais, que não era mais feliz comigo, e que ia embora, que só não tinha ido embora ainda porque eu tava doente, que não ia fazer isso comigo agora, mas que ele ia embora de casa. E eu comecei a ver que ele tava procurando cama, guarda-roupa pra comprar. E, e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente tava tão bem. Dia 25 de janeiro desse ano de 2021, nós fizemos 16 anos de casado. Eu fiz um jantar aqui para nós dois e a gente, sabe, se declarou um para o outro. E ele dizendo que era muito feliz comigo e como que de repente, depois que eu fiquei doente na hora que eu mais preciso dele, ele tá fazendo isso comigo. E foi bem doloroso. E nesse meio tempo, a minha irmã chegou em mim e falou: eu tô participando de um grupo maravilhoso, tá me edificando muito, tal. Quem sabe não seria bom pra você? E quando ela falou, eu falei: não acredito. Falei: nossa, eu conheci esse grupo em 2016 e me ajudou muito, me ajudou muito
a Ana Paula, tudo, né, os vídeos, né, com os áudios, com os testemunhos, na época. E com o tempo, depois que o casamento foi restaurado, eu deixei de ver. Não vou aqui ser hipócrita e mentir. Então, eu fui deixando de lado. E aí, quando ela falou isso, ela falou: tem um grupo do WhatsApp. Eu falei: eu vou querer participar. E eu entrei nesse grupo de WhatsApp. E olha, gente, foi assim, algo que revolucionou a minha vida. Veio edificar muito. Eu tenho sido muito abençoada com os irmãos da minha igreja. Eu sou crente já há 20 anos. Eu faço parte do Ministério de Louvor. Eu sou ministra de louvor, né? E eu faço a obra faz muito tempo. Mas assim, eu tenho muito a agradecer com a minha igreja, mas esse trabalho veio edificar muito a minha vida, veio me ajudar no momento que mais preciso, porque as pessoas não entendem o que é restauração. E aí começou várias campanhas, e uma das campanhas que eu fiz assim, né, firmemente mesmo, foi a campanha Minha Casa Serviremos ao Senhor, e foi assim maravilhoso. Eu já comecei a ver alguma diferença aqui dentro de casa. E teve um dia que eu passei o dia inteiro na cama. E o meu filho falou pra mim assim: mãe, eu tô com medo, eu tô preocupada com você. Meu filho tem 13 anos, eu tenho um filho de 13 e uma menina de 6. E ele falou: mãe, eu tô preocupada com você porque as pessoas muito tristes tiram a própria vida. E ali Deus abriu meus olhos naquela campanha. Deus abriu meus olhos através, sabe, usou meu filho para abrir meus olhos e falar: o que você tá fazendo? Seus filhos estão se acabando junto com você. E ali eu falei: não, não aceito mais, eu vou me levantar. E eu comecei a me levantar. E teve uma live também que foi muito assim, muito edificante para mim, que foi uma live que falou o poder do silêncio. E eu já estava praticando silêncio aqui, mas de vez em quando eu tinha umas recaídas de reclamar, de questionar, e depois dessa live foi assim tão edificante para mim, eu tomei uma decisão radical, falei: não vou falar mais nada. E realmente eu tô calada desde então, eu tô quieta, tô calada, tô em silêncio. E para honra e glória do Senhor, há 2 semanas atrás, nós estávamos jantando, ele falou pra mim: Ana, porque eu tô passando por esse deserto, a gente tá junto, a gente tá dormindo na mesma cama, um virado de costas pro outro, mas a gente tá junto, a gente se conversa, a gente tem um filho junto, né? Querendo ou não, ele sustenta a casa, tô desempregada, tô doente, né? Estava doente. E ele virou pra mim e falou: Ana, eu tomei uma decisão de fazer uma campanha de 21 dias de oração para que Deus me ajude espiritualmente. Eu tô muito desanimado, eu tô muito triste com algumas coisas que eu tenho feito, e eu vou fazer essa campanha. Eu também tomei a decisão de voltar a dizimar, que eu tô parei de dizimar desde o ano passado, e eu vou devolver tudo que eu deixei de dar nesses meses, e vou começar a dar os atrasados e os atuais. E eu falei: nossa, Deus, pensei comigo, falei: Deus, isso é um sinal, né, de que o Senhor tá agindo, né? E para honra e glória do Senhor, a maior vitória que eu recebi, irmãs, foi que eu fiz um exame específico para ver se eu tinha câncer ainda. E os exames deram que eu não tinha mais câncer nenhum. E veio os médicos me parabenizar, dizendo que: Ana, você venceu o câncer, eu não tenho mais nada. É claro que você não vai ter alta, você tem um longo tempo ainda de tratamento, mas o câncer não existe mais. E foi a melhor notícia que eu recebi, porque hoje eu posso ver que eu posso criar meus filhos, eu posso sonhar, porque quando a gente recebe uma notícia que a gente está doente, com uma doença como essa, e da maneira como eu recebi, é como se você tivesse recebido uma sentença de morte. E saber que Deus está te dando uma segunda chance, é maravilhoso. E quando foi essa semana, ele mandou uma mensagem para mim, muito carinhosa, me chamando de bebê, dizendo para mim: bebê, ora por mim, me ajude em oração, para que Deus restaure os meus sentimentos por você, a alegria de estar no nosso casamento, na nossa relação, para que Deus restaure tudo que eu perdi, tudo que eu tenho perdido.
e me ajuda em oração. E que a gente tenha paciência e sabedoria para que a gente consiga ter a nossa vitória da nossa família, da nossa vida. E eu falei assim, Deus, muito obrigada, porque isso é tua mão. E eu só disse amém, eu já tô orando, né? E faz umas 3 semanas que a gente tava conversando e ele falou, eu tô meio abatido e tal. E eu sinto que isso foi uma coisa que mexeu com ele. Porque eu falei pra ele, eu falei, olha, você estava tão bem, a gente estava tão bem há um tempo atrás, um ano e meio atrás, né? A gente estava reformando, a gente reformou toda a nossa casa, a gente comprou um carro, a gente estava bem, você estava fazendo a obra, estava, né, fazendo muito a obra, pregando, né, evangelizando, né, entrou pro trabalho da banda, da igreja e tal, que ele toca todos os instrumentos que você imaginar, ele canta. E eu falei assim, você estava tão bem e você agora entrou numa decadência, ou será que você não consegue ver que você está perdendo tudo que você construiu? E ali ele calou. E eu falei assim, não, não tá certo, deixa eu ficar quieta. Peguei, levantei, fui fazer a janta e deixei no ar, né? Aquilo, e eu senti que aquilo mexeu com ele. Então, ele também teve uma queda, ele caiu, machucou o corpo inteiro, se cortou inteiro. Essa semana aí, passada, chegou em casa todo abatido também. Ele teve uma discussão com a mãe dele também muito feia, onde a mãe dele falou umas verdades pra ele também. Ele passou a noite toda chorando na sala. Então, assim, tudo eu vejo que é trabalhar do Senhor, o Senhor tá trabalhando, né? Agora ele tá se achegando, tá me abraçando, mas eu estou quieta e eu creio que logo, logo eu vou estar contando um testemunho da minha restauração, da restauração do meu casamento. E também não posso deixar de dizer que esse trabalho também, né, de cura emocional veio numa hora muito maravilhosa na minha vida, porque assim me abriu muito os meus olhos contra a minha dependência, contra alguns traumas que eu tenho desde a infância. E eu tenho orado acerca disso e eu tenho percebido que realmente Deus tem me libertado da dependência, Deus tem me libertado da idolatria, né? Que agora eu fico em paz o dia inteiro. Às vezes eu até esqueço, né? Não que eu esqueça dele, mas eu até esqueço, né? Eu faço minhas coisas, brinco com meus filhos, né? Vou fazer uma coisa ou outra e acabo esquecendo. E eu tô vendo muito a mão de Deus sobre a minha vida, eu tenho muito que agradecer a Deus, aos trabalhos, a Ana Paula que sempre me ajudou, que sempre esteve à disposição de me ajudar, aos intercessores. Então, assim, irmãos, continuar firme, creia, né? Esse trabalho é muito importante, né? Que a gente venha abençoar em oração, interceder para que, né, Deus venha fazer a obra na vida de todas e de todos. E também, né, se colocar à disposição da vontade do Senhor, porque a gente tem que abrir nosso coração para Deus, ser sincero com Ele, e aí Ele faz a obra dele, tá bom? Eu agradeço a todos por todas as orações, por tudo, né? Porque a Ana colocou ali pedido de oração pela minha vida, pela minha saúde, e eu sei que a oração de cada um veio como uma bênção para mim, amém?